de volta no Além da Notícia, nesta noite conversando sobre as mudanças no mundo do trabalho e vamos agora dedicar este último bloco à nova lei das domésticas. Dr. Klaus, o senhor já está cansado de responder perguntas sobre esta nova lei? Já respondi bastante, mas não me canso de responder, não. Eu quero perguntar ao senhor o impacto, como está sendo neste primeiro mês que a gente está tendo a nova lei das domésticas, como o senhor tem percebido a mudança? Até agora a lei não foi inteiramente regulamentada, né? Nós já tínhamos conversado e essa lei, por ela não ter sido ainda inteiramente regulamentada, até agora vimos pouco impacto. Até o que se divulgou em mídia que haviam 138 mil demissões por conta da lei, a gente nem sabe se é por conta da lei, porque é uma gama de 7 milhões de pessoas no Brasil inteiro. E até agora não se registrou demissão em massa dessas. O que eu tenho percebido é que por causa da lei agora, há um momento de maior diálogo entre empregado e empregador. Que é necessário. Que é necessário. E que esta regulamentação, ela parece que já se dá neste âmbito mais doméstico do que no Congresso Nacional. E que, naturalmente, se está agora, com o andar da carruagem, as abóboras estão se agasalhando ali. Muitos amigos meus têm vindo a mim perguntando o que devem fazer. Primeira coisa que eu sempre falo, conversem com as suas empregadas, com o seu empregado doméstico. Conversem com eles, estabeleçam posições e o que vai ser feito. O maior problema que as pessoas têm enfrentado e vão enfrentar ainda é com relação à jornada de trabalho. Mas se a gente pensar bem, isso é uma regulamentação. Porque se é questão de saúde da pessoa, nós estamos colocando elas para trabalhar muitas horas. Se fosse qualquer trabalhador em qualquer outro lugar, seria péssimo isso. Então, a questão da jornada, apesar de ser um ponto que vai pegar muito do empregador, é um dos pontos menos complexos dessa relação que vai se haver. Por quê? Porque é uma questão de justiça, de direito da pessoa. O que ele tem que saber é que agora, infelizmente, ele vai ter que ser um pouco mais organizado. Em que sentido? É bom que ele estabeleça com a sua empregada doméstica um horário de entrada, um horário de almoço, um retorno do almoço e um horário de saída. E ele tem que deixar isso muito bem claro para ela. E que durante esse horário ela esteja realmente livre. Na hora do almoço, se ela quiser pagar uma conta dela em algum banco, que ela vá. O nosso problema é que boa parte das empregadas domésticas, empregados domésticos, é que eles tomavam conta da nossa casa. Então, muitas vezes estavam com as crianças, estavam com alguém. E isso tem que se criar mecanismos. Há possibilidade e há outros meios de fazer isso. Há possibilidade até de compensação de horas. Então, as pessoas estão um pouco ainda preocupadas, mas como eu já tinha falado antes, é um tipo de mão de obra que ele é extremamente necessário. Então, do dia para a noite, a pessoa não vai se desfazer daquela pessoa que ela tem confiança. E eu gostei do termo que o senhor usou, uma questão de planejamento. Sim. Isto é, se eu vou precisar também deste meu empregado num final de semana, em determinado horário, eu vou me planejar, conversar com ele, fazer tudo. Depois veremos a forma de compensação daquela necessidade que tive, Perfeito. etc. e tal. E o senhor já até usou aqui outro exemplo nos blocos anteriores, que é uma questão de trato, a ponto de que ninguém se sinta injustiçado. Perfeito. Se você... Tem um ditado no Brasil que fala assim, o que é combinado não sai caro. E isso se refere muito nas relações de trabalho. Se você combina com a pessoa antes, deixa tudo muito claro e você mostra que você é uma pessoa que está querendo cumprir os direitos dela e, obviamente, também exigir os deveres da prestação de serviço, a pessoa e a empregada e o empregado doméstico vão entender e não vão se sentir injustiçados. Por isso que é sempre bom um diálogo, uma conversa, para saber até onde podemos chegar. Agora, é necessário também essa organização de planejamento. Se você vai pagar o final de semana que você vai precisar, a noite que você vai dar um jantar, aí você estabelece um pagamento ou uma compensação, converse com a pessoa antes, ou os dois. Olha, vamos compensar metade da hora, vamos pagar metade da hora para não ficar nem pesado para mim, nem para você. Um dia que a pessoa precisa também levar o filho ao médico, ir para uma reunião de pais, você deixar com que ela chegue mais tarde ao trabalho. Isso aí tudo são coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
E é uma relação de justiça muito boa. Uma relação de justiça. É desenvolver esta relação de justiça na relação do trabalho. E, por exemplo, como já acontece em outros ramos do trabalho, se precisa trabalhar num domingo, compensa durante um dia da semana. Um dia da semana. Agora, doutor, quanto aos benefícios, quanto à novidade que a lei traz, a respeito do que a gente já conversou aqui, numa questão de demissão dos 40%, a questão do FGTS, o que o senhor acha que está caminhando para regulamentação no Congresso Nacional? Hoje, o Congresso Nacional, quando uma pessoa é demitida, a empresa paga 50% dos valores de FGTS e 40% vai para o trabalhador, 10% fica com o governo. Tem gente que nem sabe disso. Hoje, o Congresso ele caminha para não tratar o empregador doméstico como um empregador profissional. O empregador doméstico é um empregador leigo, ele não sabe ser empregador, ele geralmente é empregado. Então, ele caminha para que seja uma regulamentação bem mais baixa. Então, hoje se cogita no Congresso o valor de 10%. Em caso de despedida sem justa causa, pagar 10% do montante do depósito de FGTS. Hoje é o que se está caminhando. O depósito em si se caminha para o depósito de 8% do valor, que é igual aos demais trabalhadores. E estão se estudando outros mecanismos para saber o que se aplica e o que não se aplica. Bom, e aqui seria importante a gente destacar isso que o senhor acaba de nos dizer. Por exemplo, um empregador doméstico, ele não é um macro empregador, ele não é uma empresa. Não. De maneira nenhuma. A pessoa que trabalha numa casa de família, ela não trabalha numa empresa que teria 1.000, 2.000 funcionários, 3 e vai-se lá para diante, e que aquela empresa ali, ela tem rendimentos, ela tem lucros, e que aí ela pode arcar com, por exemplo, uma multa contratual de 40% quando rompe aquele contrato. Quando uma família rompe um contrato com uma empregada doméstica, se ela for pagar, por exemplo, 15 anos aquela empregada trabalhou, vai pagar 40%, ela pode se endividar. Não, nós vamos criar um problema sério no Brasil. São as pessoas que não podem pagar, o que se isso fosse dessa maneira, as pessoas que não poderiam pagar o que era devido, nós íamos inchar os tribunais e as famílias que iam chegar lá dizendo, olha, isso para mim é impossível. Então nós íamos endividar famílias inteiras por conta disso. E esse debate no Brasil, você não tem ideia como ele foi saudável. Porque hoje a CLT ela não faz diferenciação, à exceção de poucos artigos, de empresas grandes e de microempresas. E agora o senhor acha que é necessário fazer? É necessário, sempre foi necessário. O governo faz essa diferenciação já em termos de carga de impostos. E a CLT já deveria estar prevendo isso. Já deveria prever esse tipo de diferenciação. Uma pessoa do comércio, um comércio menor, ela não tem o mesmo poder aquisitivo de se organizar do que um grande. A não ser que nós não queiramos mais empresas pequenas, que giram mais de 40% da economia brasileira. Só me diga hoje, então, na questão de impostos, hoje a micro e uma macroempresa são diferenciadas. São diferenciadas. Elas pagam impostos diferentemente. Sim, tem um simples. E isso é justo. Justo. Agora, no caso da CLT, a CLT ela não diferencia, por exemplo, uma empresa que tem 3, 5 funcionários de uma que tem 1.000? Não. Então é injusto. É injusto. Chega a ser injusto. Acaba cobrando e tendo um rigor excessivo dentro de uma empresa que é comparada com uma empresa muito grande. O lucro de uma empresa que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, ela não se compara ao lucro e ao poder aquisitivo de uma microempresa que tem 1, 2, 3 funcionários. A diferenciação de uma para outra é o tipo só de controle de jornada. Mas se um ou outro ultrapassar a jornada, paga-se hora extra, da mesma maneira que o outro. Se um ou outro... Olha, tem muita coisa na CLT. Eu não defendo uma reforma geral da CLT, não. Eu acho que a CLT, em grande ponto, ela é justa. Mas eu defendo uma nova visão da CLT sobre o microempresário. Eu não sei se isso não é feito por conta do que nós temos na prática. Seria a tentativa de maquiar toda a empresa como se ela fosse microempresa. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, nós tínhamos, na Justiça do Trabalho, para que compareça à audiência, a empresa tem que encaminhar um preposto. Se fosse uma ação civil, você pode escolher qualquer pessoa para ser preposta. Pessoas até que têm prepostos contratados,
para comparecer à audiência. Na Justiça do Trabalho, não. A necessidade de que o preposto seja, no mínimo, funcionário da empresa. Pode ser sócio, pode ser cotista, mas tem que ser, no mínimo, empregado da empresa. E não se fazia a diferenciação. Veja você, uma empresa de 1.000 funcionários, ela tirar um para comparecer a uma audiência é uma coisa. Uma empresa que tem 2, 3 funcionários, sair um, a percentual aumenta bastante. Então, depois disso, saiu uma lei em que fazia uma diferenciação disso. Mas até que ela ingressasse no Poder Judiciário, demorou bastante. Então, hoje tem uma súmula do TST que diz que ele abre essa exceção. A não ser no caso de média e pequena empresa, só pode ser preposto se for funcionário. Mas isso é muito pequeno, dentro da gama, dentro do rigor, dentro de uma série de coisas. Bom, então, o senhor acredita que um debate está sendo reaberto com esta lei, essa lei das domésticas que chegou aí agora também, está chegando a este outro nível aí de debate. Mas vamos voltar aqui à lei das domésticas. Eu vejo como muito positiva a lei das domésticas, gostei muito. Acho que corrige erros, impede outras injustiças. Perfeito. Porém, aqui vamos ser muito serenos. Ela não dá a total igualdade a um trabalhador doméstico a um outro trabalhador de outras classes. Assim como o trabalhador anônimo também não tem os mesmos direitos que tem outro trabalhador devidamente assegurado pela legislação trabalhista. Porém, importante destacar aqui uma coisa, que o empregador doméstico, ele precisa ser consciente que ele é empregado de uma casa e não de uma empresa. Sim. Não é? E isso precisa ser muito consciente. E que ele vai também saber que, apesar de ter ganho mais respeito, de ter ganho agora mais direitos, ele ainda continuará sendo um trabalhador diferenciado dos demais. Sim, nós mudamos os direitos do trabalhador, mas não mudamos quem é o empregador. Uhum. Então, a igualdade total talvez seja uma impossibilidade. Não por culpa do empregado. O empregado, ele presta um serviço de um relevo, de uma monta muito importante para a gente. Agora, por culpa do empregador, que é o que nós colocamos, é uma pessoa leiga, não é uma pessoa que tem uma estrutura, não tem um contador, não tem nada disso. Então, a igualdade total, o 100% dela, não existe. E talvez nunca exista. Pelo menos não a curto prazo, por conta justamente de quem é o empregador. O empregado doméstico, ele tem que ter noção que aquela pessoa que está contratando, ele tem muita confiança nela. Porque ele está colocando dentro da casa dele, está colocando para cuidar dos filhos dele, está colocando para cuidar das coisas dele, tem uma série de coisas. E aquela pessoa, ela está no ambiente familiar, ela está no ambiente de casa dele. Ele não pode voltar para casa e agir como se ele estivesse numa empresa depois de novo dando ordem. Ele está ali para descansar. Então, o empregado doméstico tem que saber que o seu empregador não é a mesma coisa que um outro funcionário, que uma outra empresa de um outro empregador, que tem toda uma estrutura montada para ele. Aquele é um ambiente familiar, não é um ambiente de negócios. Ele não dá lucro, ele dá diferencial para o seu empregador. Então, talvez a igualdade nunca exista. É por isso mesmo que se estuda qual será a multa de dispensa, tem que ser mais branda, um mecanismo mais simples de recolhimento do FGTS, do INSS, de impostos. Por quê? Porque não se pode exigir... E eu só disse uma outra frase importantíssima, e não pela qualidade do trabalho que presta aquele empregado. Mas aí é a questão de você dar preço ao seu trabalho, Sim. Conversar com o seu empregador, porque... segundo a lei, vai ser impossível dar igualdade a outros trabalhadores. Sim. Mas é uma questão de você conversar quanto ao seu pagamento, quanto ao valor do seu trabalho. Perfeito. Isto sim. Mas é importante deixar muito consciente isso mesmo. Esta nova lei não iguala 100% não. 100%. Mas nem que ela não iguale com relação a direitos. A gente tem que deixar isso claro, porque parece que às vezes é um subemprego, né? Uhum. E foi o que você colocou agora de maneira muito sábia. Não é que seja um subemprego, é uma impossibilidade do seu empregador.
O emprego ele é tão justo e ele é tão reconhecido agora como qualquer outro emprego. E tão valioso. E tão valioso quanto, talvez mais. Sim, imagina, você sim. deixar o seu maior bem, seus filhos com uma pessoa em casa. Aquilo ali não tem preço. Aquilo ali é uma questão, não é só de negócios, é uma questão da sua vida íntima. Então, é muito valioso, ele é extremamente valioso, corrige distorções, faz uma série de questões. Ele não equipara porque não tem como equiparar. Se nós equiparássemos, nós estaríamos criando uma lei para que ela não fosse cumprida. E o Brasil não pode, dentro de sua autonomia, criar leis para que elas não sejam cumpridas. O Estado Nacional e os seus súditos têm que criar leis que é a possibilidade de cumprimento delas. Então não pode ter uma carga excessiva. Eu vou dar um exemplo. Na Justiça do Trabalho, quando o empregador exige de você algo que é superior às suas forças, você pode requerer o que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha, ele está me exigindo que eu faça, por exemplo, 15 mil calçados por dia. Eu não tenho condição disso, isso é impossível. Então eu posso exigir que ele me demita sem justa causa. Então o Estado também tem que agir com esse princípio, não exigir dos seus súditos além de sua capacidade. Por quê? Porque suas leis precisam ser obedecidas. E se houver incapacidade de obediência, nós criamos uma lei que ela não vai ser seguida. Muito bem. Doutor Cláudio, parece que não, mas já acabou o nosso programa. Foi um prazer grande tê-lo aqui. Muito obrigado. E até breve no outro programa, porque o tema é muito vasto. Obrigado por estar aqui com vocês. Programa maravilhoso. Eu acho que é importante que as pessoas assistam, tirem suas dúvidas. Faz um serviço enorme à nossa população. Prazer. Muito bem. Eu fiquei muito contente de falar desse tema aqui hoje e para mim fica uma síntese enorme que diz sobretudo da boa conduta de ambos os lados, sempre. Se tivermos a boa conduta, praticaremos sempre a justiça uns com os outros, porque o mundo do trabalho é o mundo da nossa vida. Não vivemos sem ele, precisamos viver com ele, nele e nele. Até o próximo programa, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 10h30 da noite. Um abraço, até lá, boa noite.